Tá, vocês querem fazer algum tipo de introdução antes? Eu só vou lembrar da boa noite, né, pessoal? Peraí, deixa eu ligar aqui minha câmera que tá desligada. Me dando agonia aquele negócio, aí eu desliguei. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um dia aqui. Eu queria pedir para a Jordana. Jordana, você tá aí? Tá. Você já começou a gravar? Pronto. Obrigada, Jordana. Boa noite, pessoal. Então, hoje, mais um dia, mais uma noite aqui, encontro do nosso GCC. E antes de passar a palavra para a Tice, que ela vai discutir hoje, né, nós vamos conversar hoje sobre o livro, né, da Slade, alguns capítulos que a gente separou. Eu queria lembrar para vocês, né, que esse semestre a gente tem um certificado, então todo encontro eu estou falando sobre isso. Então, sempre quando tiver aqui no final do encontro, eu vou mandar o formulário, porque vocês têm que preencher o formulário para poder dar direito ao certificado no final da nossa, quando a gente concluir os nossos encontros aqui, certo? Então, só lembrando também. E se alguém estiver fazendo, produzindo alguma pesquisa, algum artigo também, como eu sempre falo no começo dos encontros, que no nosso último encontro a gente vai apresentar, compartilhar e poder trocar orientações também. Então, só para lembrar para vocês. Então, vou passar a palavra agora para a Tice. Pode falar, Tice. Oi, gente, boa noite. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, tipo, muita coisa acontecendo realmente. Mas tô aqui, é um prazer falar desse livro, porque é um livro que eu adoro, assim, das obras brasileiras que eu tive a oportunidade de ler, né, assim, durante a minha pesquisa que ainda não acabou. Diferente da Marina, da minha turma, que foi a primeira a formar do mestrado, já está no doutorado, mas a minha turma de mestrado ainda tem um prazo e a gente ainda não acabou. E um dos livros que eu mais gostei brasileiros, assim, que eu conheci e que mais curti foi ele, né, o Cultura do Consumo, da Slade Arruda Fontinelli, né? É uma das obras brasileiras que eu mais gostei. E, tipo, o meu livro realmente deu estar consultando sempre. Aqui dá para ver, meu, tá cheio de coisa. É aquele livro que é todo riscado, sabe? Então, aqui, olha isso, eu faço essas coisas. Comigo ninguém pode ter toque nem de ver aba aberta, nem de ver livro riscado, gente. A real é essa. Então, quando eu falei com a Marina do que eu ia apresentar, a gente fechou em 3 capítulos, em 2 partes, na verdade. A parte dos eixos teóricos e a parte do branding. Quando eu comecei a fazer a apresentação, eu achei que ficou super extenso, certo? Então, eu vou trazer hoje a parte dos eixos teóricos, que ela realmente é mais longa, ela é um pouco mais densa, e se der, a gente continua falando do branding, certo? Mas aí, tipo, eu vou falar aqui durante um tempo. Marina, como está sendo mais ou menos o tempo das apresentações? Você pode ir falando, Tice. Geralmente até umas 8 horas, aí depois a gente abre. Mas aí você pode ir conversando também, porque tudo vai depender das nossas conversas durante a apresentação. Isso, pois é. Então, é mais ou menos, até porque, tipo, eu não consegui desmarcar um compromisso que eu tenho mais tarde, não tenho pressa de estar saindo daqui, mas também não acho que eu não consigo ficar até 9 horas. Mas aí as meninas vão conduzir também a discussão depois, né, assim, da minha fala, e eu fico até onde for conseguir levando, tá certo? Então, eu vou abrir aqui. Ah, sim, o que eu fiz? Como eu falei para vocês, como esse é um dos meus livros preferidos, que está cheio de marcação, o que eu fiz? Para guiar a nossa apresentação, eu transcrevi as partes que eu marquei no meu livro, certo? E para a gente ir trocando uma ideia acerca dessas partes. Então, a qualquer momento, eu não consigo ver, né, na hora que eu passo a apresentar, mas a qualquer momento vocês podem abrir aí o microfone e me cortar, assim, nem se preocupa que, como tem um delayzinho, né, a gente vai se acostumando com isso e já sabe como é que procede. Então, aí eu termino o meu pensamento e você pode falar, tá bom? A qualquer momento, gente, porque tem que ser colaborativo, senão vou ficar lendo o slide aqui, bem dizer. Tá bom? Então, vamos lá, vou começar a apresentação. Pronto, então o livro, né? Cultura do Consumo, Fundamentos e Formas Contemporâneas. Eita, o que foi que eu fiz? Pronto, é da Slade Arruda Fontinelli, ele foi impresso pela editora FGV e ele é de 2017, certo?
Então, o que eu vou começar falando são dos eixos teóricos para a compreensão da cultura, certo? Da cultura do consumo, né? Essa já é a quarta parte do livro. Então, ela fala dos fundamentos no começo, ela elabora sobre branding, que é também uma das partes que estava ali para a gente falar hoje, né? E quando ela chega nesses eixos teóricos para a compreensão da cultura, é como se ela fizesse uma volta no tempo, certo? Então, ela vai falar da teoria do capitalismo e da teoria das paixões para explicar, teoricamente, de onde vem essa cultura do consumo, de onde é que ela surgiu do ponto de vista, da perspectiva mais econômica e também da perspectiva mais psicanalítica, certo? Então, exatamente, esses eixos teóricos são o que estruturam, né? São os eixos que estruturam a cultura do consumo como tal, como ela fala no livro, da forma que ela fala no livro. Então, é como se ela destrinchasse o começo da pesquisa dela, certo? Então, ela começa colocando o Featherstone para que ele vai localizar o fenômeno, que é o fenômeno, no caso, é a cultura do consumo, do ponto de vista da lógica da produção, das marcações sociais ou dos sonhos, imagens e prazeres do consumo. Que aí ela começa a se balizar com o Featherstone para falar exatamente da parte da teoria do capitalismo e da parte da teoria das paixões. A cultura do consumo tem como premissa a expansão da produção capitalista de mercadorias, que deu origem a uma vasta acumulação de cultura material na forma de bens e locais de compra e consumo. O consumo é visto como um derivado da produção e da lógica de expansão do valor para o capitalismo. Uma das seções da minha pesquisa é o neoliberalismo e o consumo. No caso da minha pesquisa, o consumo de moda, né? E o que eles batem muito, os teóricos, acerca do neoliberalismo, do capitalismo e do neoliberalismo, que eles são sistemas que eles valorizam o valor. Então, é uma questão de valorizar realmente o dinheiro, a valorização do dinheiro. Para além da acumulação, que é a base, né, do sistema capitalista, é a valorização do valor. Soa meio assim, tipo, redundante, né? Mas é para a gente entender que realmente não passa quando os interesses econômicos dos grandes agentes do capitalismo, especialmente agora nessa contemporaneidade neoliberal, ele não passa realmente de nenhum tipo de preocupação nem com o mundo, nem com as pessoas, nem com grupos, nada. É uma questão de valorizar o valor do dinheiro, do capital propriamente dito, certo? Ela continua com o Featherstone falando que essa lei é exatamente, mas assim, é muito de acordo com o que eu penso. Então, realmente se tornou um livro de coração para mim, de outros teóricos que eu vinha estudando, né? Então, ela culmina nesses capítulos falando, tipo, de onde começou a pesquisa dela e onde eu realmente estou culminando na minha, né? Então, essa lente que vê a produção do consumo é eminentemente crítica, apontando para um processo de mercantilização da vida e da cultura pelo critério absoluto da valorização do capital. Então, é isso. Não tem uma questão de você pensar realmente na humanidade das coisas, na longevidade da vida na Terra. Realmente é mercantilizar a sua vida e, no caso aqui, mercantilizar uma cultura, as culturas, né? Então, voltando para do que ela estava falando, né, para ela adentrar realmente na teoria do capitalismo, ela termina dizendo que é preciso entender o modo de funcionamento do capitalismo a fim de constatar a importância do consumo nesse sistema. Porém, aí aqui é um adendo meu, né? O desejo do capitalismo de escoamento das mercadorias e da acumulação só se realiza à medida que mobiliza paixões humanas. Então, a autora, a posteriori, disserta acerca da teoria das paixões. Então, a gente começa na teoria do capitalismo, entendendo como é que economicamente aquilo ali, o consumo, a cultura do consumo, ela viabiliza a manutenção, a perpetuação do capitalismo, certo? Mas que o capitalismo ele precisa entender das paixões humanas para conseguir exatamente manipular essa cultura e perpetuar-se como sistema, né? Então, a gente começa agora, sim, na teoria do capitalismo, e ela fala, o Harvey, né, o David Harvey, ele fala
é a citação inicial desse capítulo, né? Desse trecho da parte. Se queremos entender quem somos e qual é o nosso lugar nesse turbilhão de valores, temos que começar entendendo como os valores das mercadorias são criados e produzidos e quais são suas consequências sociais, ambientais e políticas. Então, a partir aqui, ela traz essa citação no começo, justamente porque a gente vai começar a ver a parte realmente mais econômica e até mesmo do marxismo, entendendo como é a mercadoria, né? De que parte da mercadoria, os valores das mercadorias, né? Que parte tudo dali para realmente gerar chegar aonde chegamos com a cultura do consumo contemporânea. Então, ela começa lá, essa obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações, né? Ela é de 1776, salvo engano, 76 e 78, não vou... Tá aqui, 76, 1776. E lá ele fala que o consumo é o único objetivo e propósito de toda produção. E a gente acha hoje isso muito banal de entender, você vai produzir uma coisa, você vai produzir para que ela seja consumida, né? Mas realmente no sistema econômico ali, século XVIII, né, estava se começando ainda um outro momento de mercantilização de produtos, né, e de uma outra forma de comercializar, né, o que estava sendo produzido. Então isso aí é a base de qualquer pressuposto, né, assim, de qualquer pressuposto de consumo. Ele em nenhum momento, no entanto, ficam claras na obra smithiana as razões que tornaram o consumo o alicerce central do novo capitalismo e porque, apesar de tão criticável, especialmente nos dias atuais, seus excessos não são facilmente superáveis. Então, é disso que eu estava falando, né? O Smith ele traz ali que o consumo é o único objetivo e propósito de toda a produção, mas ele não consegue ainda, naquele momento, explicar por que o consumo se alicerça e eventualmente se tornará tipo, central para toda a forma de capitalismo que a gente está vivendo hoje, né? Assim, como é que o consumo evoluiria para aquilo, eventualmente, sabe? Então, é isso que ela começa a trazer, e ela diz que para chegar a essa ideia abstrata de valor, ela foi para Marx, né? E Marx começa pela análise da mercadoria, partindo da mercadoria e assumindo que a mercadoria é a forma elementar do modo de produção capitalista. Aí isso é no Capital, né? Os primeiros capítulos lá, que ele começa a falar da mercadoria, e aí o autor deixa claro que, com esse conceito, está se referindo a algo mais que um bem, um objeto, um produto ou um serviço. Eu acho que isso é muito auspicioso para o que a gente está estudando, porque a gente está trazendo nesse semestre, né, a questão de consumo simbólico e suas diversas teorias, suas diversas aplicações, né, na vida, e como é que isso se realiza, né, a questão do consumo simbólico. E desde Marx ele já considerava que o conceito de mercadoria se refere a algo mais que seja uma coisa de objeto, uma coisa física, né? Então, ele fala, qualquer coisa produzida para ser trocada a partir da lógica da produção de valor, qualquer coisa que você produza para gerar um valor, pode se tornar mercadoria. Imagens, ideias, experiências. Então, imagina quão, à frente do tempo esse conceito é, né? Então, o conteúdo material da riqueza, isso aqui é uma citação direta do Marx no Capital. Independentemente de qualquer forma social, é formado pelos valores de uso, né? Que a gente faz aquele contraponto entre o valor de uso e o valor de... o valor... Bom, deixa eu começar aqui, continuar aqui, senão eu vou perder. Valor simbólico, né? O valor... Não, o valor de uso e o valor de... Aquele lá do primeiro capítulo do Capital mesmo. Aí eu sei que a funcionalidade do objeto, né? Que ele perde essa funcionalidade, aí vem a questão do fetiche da mercadoria, que é quando ele perde, ele é comercializado não mais pela função que ele exerce, mas sim pelo o simbólico que ele passa a representar. Isso, exatamente. Aí ele fala do valor de uso em contraponto ao valor de troca, né? Aí ele fala que os valores de uso também constituem os suportes materiais do valor de troca. Ou seja, para que ocorra a troca, é necessário que o valor de uso seja recuperado no processo de circulação.
dado que o valor de uso se efetiva apenas no uso ou no consumo. Então, para que uma mercadoria, seja ela uma imagem, uma experiência, como a gente já falou no slide anterior, ela tenha realmente um valor, ela adquira esse valor de uso, né, que é pelo que a pessoa dá o dinheiro, no fim das contas, gasta o seu capital, é para ela obter aquele valor de uso para si, ele tem que se efetivar através do consumo, né? Através da circulação das mercadorias. E aí que a gente já começa a se encaminhar para uma teoria que mostra realmente em que o quão essencial é o consumo, né? Desde Marx. Aí ela começa a falar do trabalho abstrato e que é uma relação intrínseca entre a produtividade do trabalho e o fator do tempo, né? É no plano do consumo que essa relação se agudiza na contemporaneidade. Então, a gente pensa aí, quanto tempo algumas desses cursos novos que estão lançando, sabe, assim, que o pessoal fala assim, quantas horas de trabalho você leva para comprar uma bolsa de luxo? Quantas horas de trabalho você vai levar para comprar aquele produto, né? Aquela mercadoria? E é mais ou menos a conta que você faz. Então, é por isso que ela está falando do trabalho abstrato ali e da relação com o fator tempo, né? Então, você planeja consumir quanto daquilo ali vai te tirar de vida para você gastar em horas de trabalho, né? Então, o trabalho abstrato está na base da formação do valor como dispêndio de força de trabalho humana, sem consideração pela forma de seu dispêndio. E se o valor é criado a partir do trabalho abstrato, ele só se realiza efetivamente na circulação mediante o consumo da mercadoria ou mediante a compra de um serviço. Então, Zizek, que é um esloveno, aí tem até o chapeuzinho em cima de cada Z, gente. Eu não sei colocar isso no teclado. E ele observa que, apesar de ser criado na produção, então o valor ele é criado na produção, ele tem um valor de troca ali, mas ele só ganha realmente, ele só realiza esse valor na circulação, no momento em que a mercadoria se torna valor de uso para alguém e, portanto, pode ser vendida. Então, se alguém faz uma bolsa, mas ela fica ali e ela não vai ganhar um valor de uso para ninguém, ela não vai conseguir circular, ela tem um valor de troca, mas ela não tem, porque ela foi produzida, então foi usado trabalho na produção daquele valor, na produção daquela mercadoria, mas ela não tem valor de uso, ela não realiza o valor dela, porque ela não pode ser vendida. Então, é somente o consumo que realmente vai cumprir essa lacuna temporal entre a produção de valor e a sua realização. A lacuna é preenchida pelo consumo na circulação das mercadorias. Aí a gente começa a entender economicamente de onde é que surge realmente a cultura do consumo. Este engodo é o objetivo do capital, já que o capitalismo não pode se engendrar a si mesmo, gente, não é assim mesmo, não. É a si mesmo. Ele necessita do trabalho e, para se expandir continuamente, só pode se realizar como tal na esfera da troca, que é o que a gente falou agora no exemplo da bolsa, né? E ele só se efetiva com o consumo. Então, aqui ela faz um paralelo que o autor, como Marx, estava falando de uma sociedade fabril, né? Então, ele deu foco na produção, na obra dele. Enquanto que Harvey, Bauman, Bourdieu, eles já estão na sociedade do consumo, compreendendo a sociedade do consumo, e por isso que eles têm um foco na circulação dos bens, né? No consumo propriamente dito. O consumo, enfim, pertence ao domínio do que é incontrolável, caótico e imprevisível, e não incluí-lo em sua análise. Veja que aqui, né, a gente fala que o Marx estava na sociedade fabril e ele deu foco na produção, não no consumo, não na circulação, né? Então, ela diz aqui que não incluir o consumo na análise foi o que permitiu Marx produzir uma teoria geral da acumulação capitalista dotada da mesma relevância para regimes de consumo inteiramente distintos. Então, a teoria econômica de Marx é muito válida para a gente entender a importância do consumo no nosso regime de capital neoliberal agora, certo? Mas que ela realmente não leva o consumo em consideração ali, como a gente mostrou há pouco, por conta do foco na produção que ele teve ao escrever a obra, né? Então, a mobilização dos desejos humanos
foi e continua sendo fundamental para a existência e continuidade do capitalismo. E aí o que nos leva, a gente encerra por aqui a teoria do capitalismo, e nos leva a uma teoria das paixões. E ela também começa com uma citação de Houellebecq: a existência de agentes econômicos irracionais era desde sempre a parte obscura, a falha secreta de todas as teorias econômicas. Afinal, qual o sujeito necessário à cultura do consumo? E a gente vai analisar agora realmente... Eu acho legal essa citação aqui, porque toda hora que você vai ler sobre consumo, mais ou menos, chega uma parte que a economia não dá conta, né? Não dá conta porque realmente é movido por uma coisa irracional do ser humano, uma coisa que não é compreendida como um comportamento previsível. Por isso que ele fala aqui, né, caótico, incontrolável e imprevisível. Então, a economia não dá conta de gerar essa previsibilidade 100%, né? A gente estuda, hoje tem várias ferramentas de análise de consumo, de comportamento de consumidor, mas nenhuma delas realmente dá conta 100% de uma demanda de um consumo, certo? Então, sempre fica esse vazio, e esse vazio é preenchido realmente pelo sujeito que consome e como esse sujeito se comporta. E é isso que a gente vai entender um pouco das paixões dos sujeitos agora. Então, a formação do liberalismo e do indivíduo moderno, a partir da liberação das paixões, é fundamental para que possamos entender a lógica contida no consumo, como espaço de realização de desejos humanos. E aí, ela, nessa parte do livro, ela faz um revival assim, de vários teóricos que realmente falavam da moralidade de conter os seus desejos, certo? De conter as pulsões e de conter as paixões. Então, ela fala de Mandeville enquanto médico, ela vai falar mais na frente de Weber também, na questão da ética protestante, né, e da moralidade ali, e de como ele relaciona o acúmulo de riquezas, o modo capitalista que vinha se formando, né? O modo de consumir, o modo de acumular riqueza que vinha se estabelecendo. Então, ela faz realmente um aparado teórico, assim, histórico, para contar realmente da questão da moralidade que representava conter as paixões, conter essas pulsões, além de utilizar a psicanálise e a psicologia para isso, né? A gente vai falar de Freud mais na frente. Ela traz aqui que foi apenas no século XX que a economia lançou mão dos conhecimentos de duas disciplinas emergentes, psicologia e psicanálise, como eu acabei de falar, na busca da compreensão do que move os homens e de como fazer o bom uso desse conhecimento para o desenvolvimento econômico. Então, o comportamento do consumidor, ela coloca lá, ela define como análise do comportamento do indivíduo moderno com vistas à sua aplicação ao consumo, mais especificamente visando formar o consumo. Então, a gente estuda o comportamento do consumidor para saber como é que saber como é que a gente pode manipular as paixões e, no fim das contas, o marketing, a publicidade em muitos níveis é isso, né? Uma manipulação das informações que a gente tem para formar o consumo, né? Para gerar o desejo e criar uma demanda. Então, o liberalismo, né? Ele começa... O liberalismo aqui tem eu consigo compreender com um duplo sentido, né? De se liberar de uma moralidade da época, além do liberalismo econômico, né? Que é também do que a gente está falando aqui. Ele começa pela descoberta de uma lei relativa à pulsão, lei que diz respeito muito diretamente à psicanálise. Isso é uma citação de Dufour, né? E o Mandeville, enquanto médico, ele falava que as doenças da alma são causadas exatamente por um resfriamento excessivo das paixões e das pulsões. É você ter que ser muito contido, e uma época que realmente exigia que você fosse muito moralmente correto e muito modesto em relação às coisas, especialmente aí a gente tem todo um aparato que a gente pode estudar assim, para as mulheres e como isso funcionava para homens e mulheres, e até hoje como é que a gente sofre isso, né? Enquanto não grupo minoritário, mas realmente
uma população que está mais vulnerável. Então, o Freud define felicidade como vivência de fortes prazeres, né? E ele conclui que o homem civilizado ele acaba trocando um pouco de felicidade por um tanto de segurança, né? Pensando aí que viver alguns prazeres podem ser arriscados, a gente vai, mais na frente no livro ela fala, por exemplo, de fumar. Fumar é um prazer. Aí a publicidade da Marlboro lá nos anos 2000 falava que fumar é só para os corajosos, exatamente porque já vinha uma campanha de demonstrar as causas, os efeitos nocivos do cigarro, né? Então a publicidade distorcia aquilo, dizendo não, fumar para os corajosos, né? Então aqui eu consigo fazer uma relação direta que o homem, quando ele com essa citação do Freud, né? O homem civilizado toca um tanto de felicidade por um tanto de segurança. Se eu não quero adoecer pelo cigarro, eu vou abrir mão dessa felicidade, né? E a razão é exatamente a escrava das paixões. Eita, o que houve? Pronto. Então, seguindo na definição de pulsões e paixões, né, ela fala, a pulsão é egoísta e ela visa sua própria satisfação. E isso é o que a gente... quando ela fala isso, eu consigo também fazer uma relação direta com o neoliberalismo, né? Que o neoliberalismo ele incita os indivíduos a serem cada vez mais individualistas e pensarem cada vez mais em si e se afastarem cada vez mais do coletivo. Então, eles ficam atomizados em si, pensando só nos seus desejos, pensando só no cumprimento das suas necessidades, e esquecem o coletivo, e assim eles ficam mais facilmente manipuláveis pelo sistema, sabe? Então, quando ela fala a pulsão é egoísta, isso me toca muito pessoalmente na compreensão de como o neoliberalismo funciona, né? Então, segundo Dufour, é através da economia libidinal que a economia mercantil e a economia psíquica convergem. A pulsão visa a sua satisfação, porém não satisfazê-la completamente é o que faz o sujeito desejar. E a gente sabe, né? O consumidor é sempre insaciável. A gente, não o consumidor, o ser humano é insaciável. Está sempre alguma coisa faltando. A gente sente isso diariamente e principalmente enquanto consumidores. Você consome, atinge um nível de consumo que você aspirava, aquilo ali dura muito pouco, é muito efêmero aquela sensação de felicidade que o consumo te gera, e em seguida você já aspira a algo ainda maior, tá entendendo? Ou mais daquilo, tá entendendo? Então é realmente o sujeito que continua desejando. Agora traz Weber, né, ela trazendo o protestantismo e o capitalismo, quando eu falei, e ela explica que o que Weber mostra é como a acumulação de capital resultou de uma ética de trabalho na qual a riqueza só era eticamente condenável na medida em que se constituísse uma tentação e para aproveitamento pecaminoso da vida. Mas, como empreendimento de um dever vocacional, ela não é apenas moralmente permissível, como diretamente recomendada. O que é isso? Isso aí ela era uma forma diferente do catolicismo, né? Que realmente a acumulação era um negócio ali naturalizado, normalizado, né? No protestantismo, quando você tem aquela coisa de se submeter, tem muitos dogmas que falam de você não acumular riqueza e tudo, então ele traz que Perdão, desculpa, exatamente o oposto do que eu falei, gente. O católico, ele tipo faz o voto de pobreza, né, ali e tudo, e o protestantismo não, ele vira uma página que exatamente muda. Não, você pode acumular riqueza se você não for gastar na vida pecaminosa, se você não for para vadiagem, essas coisas, né? Mas você pode acumular riqueza se aquilo ali tiver realmente uma questão vocacional envolvida. Então, aí começa realmente a ver como o protestantismo e o capitalismo estão ali na base da acumulação, funcionando à base de acumulação de riquezas, né? Então, é isso. Só que aí você começa a acumular riqueza, mas já que não era para ser uma
uma tentação, você acumula riqueza, mas que não gerasse uma tentação, e nem fosse um aproveitamento pecaminoso, o que você fazia com aquela riqueza? Você acumulava, você guardava, você reinvestia no trabalho e tudo. Só que ali a gente já está chegando num capitalismo das décadas iniciais do século XX. Você não estava gerando um consumo, acumulando riqueza para consumir. Você estava acumulando riqueza para reinvestir no trabalho e continuava muito numa forma num estilo de vida muito modesto, né? Só que nas décadas iniciais do século XX esse capitalismo já começaram a produzir mercadorias em excesso. E é aqui que o adiamento da satisfação, que era entendido até então como uma virtude moral, começa a entrar em contradição com a cultura do consumo nascente, que promove o direito do gozo imediato dos objetos. Aí já temos aí nosso Bauman, né? Maravilhoso. Então, já começa ali, né, nas décadas iniciais do século XX, um excesso de mercadorias que tinham que ser consumidas e um embate de frente realmente com a virtude moral, que era você não consumir em excesso. Então, para Dufour, todos passaram a ser vistos a partir desse momento, né, desse novo momento das décadas iniciais do século XX, todos passaram a ser vistos como um consumidor em potencial, um candidato à liberação de uma paixão ou à satisfação de uma pulsão. Então, aqui, o que almeja um produtor de mercadorias cujo objetivo último é torná-la vendável é que essa mercadoria seja altamente desejada pelo consumidor. No limite, o sonho de todo produtor de mercadoria é desenvolver uma mercadoria tão desejada que leve o consumidor a ficar tão absolutamente dependente dela a fazer qualquer coisa para tê-la, na medida em que não possa mais prescindir do seu consumo. E ela fala que toda a discussão em torno da fidelidade do consumidor está associada a isso. Quem traz isso é exatamente o Mellman. E aí a gente vai entrar aqui na parte, né, da adição, e aquela publicidade que eu falei do cigarro foi trazida nesse momento, porque ela fala que, no fundo, o mercado de consumo é o mercado da adição, de que você está adicto a determinada coisa, você não quer parar de consumir, você tem que... E, no caso aqui, quando ela fala da teoria das paixões, ela fala que o consumidor está viciado em realizar desejos, viciado em suprir suas paixões, certo? Culminando, vai ser, dando um spoiler aí, vai ser mais ou menos isso. Então, ela fala, o mercado de consumo é Mellman de novo, né? O mercado de consumo é o mercado da adição, visto que seu funcionamento é voltado para o excesso, para o gozo, para um consumidor que deve repetir infatigavelmente tal ou qual um comportamento sem modo nenhum saber o que o obriga a ser, a permanecer, a assim permanecer como um rio no leito do seu gozo. Isso me toca muito, porque realmente quando você gosta de uma coisa, mesmo que você realmente não seja viciado, um consumidor, né, viciado em compras, alguma coisa que você tenha realmente uma doença psíquica, mas a cultura na qual nós estamos, e é disso que o livro trata, a cultura do consumo, a cultura na qual nós estamos inseridos, ele te leva a você ficar desejando sempre algum produto incansavelmente, e você não para pensar naquilo, né? Eu acho que eu digo que eu me tornei uma consumidora muito chata depois que eu passei a estudar a teoria do consumo, né? Porque aí a gente começa a ter aqui, quando a gente está tendo esses momentos para elucidar muitas coisas, né? A gente começa a ter realmente sair desse lugar aqui, que ele diz assim, que você não sabe, sem modo nenhum, saber o que o obriga a ser assim, sem modo nenhum saber por que eu estou querendo consumir aquilo, por que aquilo me instiga, por que eu estou desejando aquilo. A gente, quando começa a estudar o consumo, a gente começa a entender um pouquinho e já sabe um pouquinho dos porquês que você está querendo consumir aquilo. Então, eu acho que realmente isso me tornou o que eu chamo de uma consumidora chata, mas, em geral, a nossa cultura do consumo, ela te deixa realmente completamente alheia a por que você quer comprar, por que você quer consumir. Por que você quer suprir aquele desejo? Por que aquilo te faz bem, no fim das contas? Por que você sente aquela sensação, sabe? Então, ela já chegando próximo do fim agora, gente, como é que tá a minha fala de tempo aí? Tá mais ou menos indo por onde eu esperava. Ela começa a falar das jornadas de 68, né? Daqui, porque a gente sai daquele momento da cultura de massa, depois do pós-guerra, em que houve realmente uma injeção de moeda e uma questão da welfare state, né, do estado de bem-estar
os países se reconstruírem depois da Segunda Guerra Mundial. Então, os filhos dessa geração pós-guerra, eles já nasceram dentro de um lugar onde eles não tinham, em um momento em que eles não tinham que suprir necessidades básicas como os pais deles tinham depois do pós-guerra, ali no pós-guerra, né? De necessidade de alimentos. Era uma geração que tinha passado por necessidade de alimento, necessidade de água, necessidade de vestimenta, sabe? Então, os filhos dessa geração, eles já vêm ao mundo com todas essas necessidades supridas. A gente pode trazer até a pirâmide de Maslow, por mais sei lá, old fashion, né, que ela esteja, assim, mas ela ainda já tem as necessidades básicas supridas, então passa para um nível acima da pirâmide. Então, aquela geração de 68, a geração de 60, né, que levou às jornadas de 68, eles já começaram a questionar o consumo em massa. Então, eles começaram a flexibilizar os seus seres, a querer uma identidade que se relacionasse mais a eles e produtos que relacionassem àquela identidade mais individualizada de cada um, né? Então, ela explica que essas jornadas realmente elas foram muito mais do que manifestações de jovens burgueses entediados com a cultura do consumo em massa, mas que a ideia de fazer esse recorte no movimento é no sentido de mostrar que ele também foi isso, e foi essa parte que acabou sendo apropriada pela cultura do consumo. A gente vai ver nos próximos slides como a cultura do consumo se apropriou disso, né? Então, no final dos anos 60, uma parte da cultura dos negócios já estava absolutamente em sintonia com as reivindicações contraculturais, por mais criatividade e por menos conformismo. Então, a mercantilização ali, as empresas e as marcas, né, que foi ali também a gente começa a dar a gênese das marcas por diferenciação, já estavam começando a entender realmente e atender a essas demandas contraculturais. Então, não, a gente tem que se reinventar, e o capitalismo é isso mesmo, é gerar crise atrás de crise para se reinventar, e para a gente nunca conseguir acompanhar, né? A gente está sempre um passo atrás do que realmente os agentes hegemônicos, né? Então, as marcas e os produtores começaram a se reinventar para já atender a uma demanda que era tipo, como ela fala que é isso, as jornadas de 68 foram muito mais do que isso, mas a gente está usando aqui esse movimento para ilustrar como é que realmente os agentes econômicos eles conseguiram cooptar daquelas demandas que estavam sendo uma demanda contracultural para tornar aquilo ali a cultura do consumo que ia atender às necessidades deles. Então, a geração de 60 sentiu toda a ambivalência de um discurso já desgastado, aquele que sustentava o adiamento da satisfação como virtude moral, uma vez que o capitalismo já se desenvolveu ao ponto no qual o excesso de produção e a memória de uma crise no interregno de duas grandes guerras mundiais, exigiam, segundo a lógica desse sistema, que houvesse a incitação permanente da satisfação pulsional mediante novos objetos e serviços de consumo. Então, a partir de então, a máxima egoísta das paixões se liberta. Não se trata mais da repressão, mas da exaltação do desejo, rebaixado ao gozo primitivo e não elaborado, vale dizer, a pulsão. E foi nesse momento, e esse momento exatamente coincide justamente por essa cooptação dessas demandas contraculturais que se diziam antissistema, né? E que o sistema fez uma manobra para se apropriar delas, que o neoliberalismo começa a ascender, né? Enquanto sistema econômico. A crítica e é exatamente a questão das identidades que eu estava falando, a crítica contracultural às identidades sociais físicas, que inclusive Hall fala muito sobre isso, né? Do período disciplinar, rapidamente se transforma na flexibilização da norma. Afirmar que a flexibilização passa a ser a norma, então a questão das customizações, a questão de 1000 marcas surgirem e não ter mais só aquelas 2 marcas, a Ford, que era a hegemônica, então de outras marcas surgirem para atenderem desejos diversos. Então, afirmar que a flexibilização passa a ser a norma é apontar para uma profunda transformação na lógica de funcionamento do super-eu freudiano, né? Então, tipo, você vira completamente a lógica de ter uma virtude moral que te levava a suprimir paixões, a suprimir pulsões, e passa a um momento em que aquilo ali é invertido e que
você exaltar o seu desejo mais individual, mais egoísta, passa a ser realmente a norma, que é o que a gente tem vivido, né? Agora trata-se tão somente de colocar como norma, como normal, a possibilidade de obedecer ao espaço infinito da flexibilização e incorporá-la como algo desejável. Então, aqui já chegando ao fim, seria, então, ela chega no fim dessa parte, né, da quarta parte do livro, que ela diz assim, seria, então, o consumo responsável que a gente está fazendo, né, o consumo sustentável, que a gente vem falando muito a respeito disso, o contraponto necessário para a liberação das pulsões na cultura do consumo contemporâneo, e ela faz um adendo, né, que eu achei muito boa essa citação, e trouxe ipsiliteris, né, à medida que a própria cultura do consumo, nosso objeto de estudo, começa a se propor construir a possibilidade de um equilíbrio, convém nos perguntarmos qual o alcance e quais os limites do consumo responsável na busca por um equilíbrio das paixões e pulsões consumistas. Então, por quê? Por que eu acho isso interessante? Porque aqui aqui ele fala de obedecer o espaço infinito da flexibilização. Porque cada pessoa tem um tipo de desejo, cada pessoa tem uma pulsão, cada pessoa vai querer seguir suas próprias paixões. Então, como é que um consumo responsável ele vai suprir e como vai ser limitado o consumo responsável na busca por um equilíbrio das paixões e pulsões consumistas? Eu acho que essa resposta a gente ainda não tem, mas a gente está tentando construir, né? E cada um vai construindo a partir do seu eu, mas pensando. E eu trago isso nos meus relatos sobre o consumo e o neoliberalismo, o consumo de moda e o neoliberalismo, e eu trago isso dentro do localismo, que algumas soluções possíveis são a busca pela comunidade, a busca realmente pelo entrosamento horizontal, econômico, né, e fortalecimento desse campo contra-hegemônico e realmente uma compreensão, um cair em si de como a gente é manipulado pelo sistema, certo? E um cair em si de que o sistema não está buscando realmente os nossos interesses e a gente buscar os nossos interesses enquanto comunidade, enquanto coletividade. E aqui, meu e-mail para quem precisar, quiser mandar alguma coisa. E meu perfil do Instagram também está aí. A gente agora tem que até incluir nas redes sociais nisso, no nosso contato, porque elas estão tão ali presentes, onipresentes na nossa vida, né? Então é isso, gente. Obrigada. Vamos lá. Vocês falarem. Foi ótima, viu, Tícia, a apresentação, amei. Acho que todo mundo ficou calado também, porque estava tudo tão completo, você falando tão completo que eu acho que ninguém quis interromper. Cara, comprem esse livro, sério. Peguem os PDFs de todos, leiam. Esse livro é muito bom, ele é muito explicadinho, ele é muito didático, sabe? Demais. Agora eu queria abrir para quem quiser comentar. Professora, você quer falar alguma coisa? Mais alguém, se quiser levantar a mão para comentar também do texto? Ninguém quer comentar? Eu vou comentar, então, para começar. Eu falo rápido. Não, mas foi ótimo, tá super completa. A Fernanda até falou da apresentação agora, que a apresentação tá maravilhosa, porque realmente, né? E esse livro dela, como você falou, é muito, muito didático e te faz pensar muitas coisas. E sempre quando você falou, né, que a gente sempre pensa na moda, assim, que é o que a gente estuda, e eu estudando sustentabilidade, ela conversa demais, né? A Slade conversa demais sobre isso. Quando você fala essa questão da criação dos desejos, é isso, né? Porque às vezes a gente nem sabe por que está comprando aquilo, por que desejar aquilo. A gente até falou em alguns outros encontros, né, com outros autores que também explicam um pouco sobre isso, né, como Bourdieu, ele dá essa explicação também, né, ele fala sobre isso um pouco. Então, e hoje a gente vê isso muito forte, né? Que às vezes a gente está comprando ali alguma coisa ou consumindo algo e a gente nem sabe por que a gente deseja aquilo.
E a Slade até falou, eu vi uma entrevista dela, ela até falando sobre isso também, que às vezes hoje, por mais que hoje a gente veja essa questão de consumo de experiência, né, que as pessoas falam que hoje tem muito isso da experiência, mas a experiência também tem esse gasto, né? Se você vai fazer uma viagem, tem a questão da pegada de carbono, a questão do hotel, a questão do... Então, ela fala de entender isso também, né? Não é porque a gente está consumindo ali experiência que a gente não está falando de mercadoria ou falando desses impactos que tem também o que a gente consome, né? Então, eu achei interessante isso que ela falou. E outra coisa, falando também sobre a moda, aquele autor, o Lars Svensson, né, de modo uma filosofia, ele fala um pouco sobre isso quando ele fala do consumo de moda, que ele fala que esse negócio desse consumo desenfreado acaba sendo irracional, porque acaba que quando são criados novos produtos, não necessariamente esses produtos criados, né, novos, eles surgem ali para melhorar alguma coisa, mas simplesmente é uma outra coisa que é trocada ali para continuar estimulando esse consumo. Então, a gente fica nesse ciclo eterno na moda, por exemplo, né, que falando mais especificamente de lançamento, consenso, massificação, desgaste, e fica só tendo isso, né? Então, eu acho que é bem interessante o quanto a Slade, ela faz a gente refletir e igual você falou, né, de trazer essa busca de a gente entender quais são realmente as nossas necessidades e não pelo que o mercado está ali oferecendo o tempo todo para a gente, né? Então, isso eu acho muito interessante. Conversa também bastante com a minha pesquisa. Então, é por isso que eu gosto também bastante de falar. Mas aí agora eu quero passar para outra pessoa. Ah, Fernanda, ó. Bem na hora, Fernanda. Pode falar. Tice, amei, viu? Nem fiquei me coçando para falar alguma coisa aqui enquanto tu estava falando, porque já estava absorvendo tudo, né? Muitos autores que você traz aí a partir da Slade. E eu tinha até comentado com a Marina, eu gostei muito de ter lido o texto dela. Eu li só um capítulo, mas depois da sua fala, eu com certeza vou dar uma olhada mais aprofundada no restante do texto dela. E aí, eu acho que é muito rica essa contextualização que ela faz do capitalismo, traz o Marx, né? O Karl Marx traz até Adam Smith também, todo mundo que ela vai trazendo ali elucida muitas coisas para a gente, né? E aí, quando ela entra na psicanálise, no que o Freud também trouxe, ela agrega muito, porque não é tão fácil de você encontrar, às vezes, né? Nem sempre você encontra os autores trazendo essa perspectiva de forma mais aprofundada, falando dessas pulsões. Quando eu fiz faculdade de publicidade, há bastante tempo atrás, a minha disciplina de psicologia foi baseada no Freud, né? Era Freud, publicidade, narcisismo na publicidade. Então, a gente teve muito o contato com a psicanálise, mas eu não vejo assim com frequência, alguns colegas às vezes não entram muito nesse assunto. Eles pincelam ali, né, como algo que tem uma relação com o comportamento do consumidor, mas não entram muito nesse assunto. E aí eu acho que tudo isso que você falou complementa também muito o que a gente vem vendo na perspectiva dos antropólogos, né, da década de 80, trazendo também uma outra, porque os antropólogos acabam trazendo uma outra perspectiva também disso tudo, né? De que a gente sabe o quanto o neoliberalismo ele cria todas essas necessidades, ele vai fazendo circular esses valores do individualismo, de tudo isso que a gente também viu muito nessa campanha, né, que a gente teve aí eleitoral, a gente viu muito o duelo entre o que seria o comum e o que é meu, o que é individual, e o quanto o comum foi transformado num vilão nessa história toda, como se Demonizado, né? Tipo, você querer demonizado. pelo outro, você querer pensar no coletivo, tava sendo. Tudo é comunismo agora, sabe? Tipo... E eu fui até retomar um pouco, ler um pouco sobre a obra do Marx, o comunismo, né, e tudo mais, para poder ver essa relação do que as pessoas estão falando hoje com o que era antes, porque por mais que a gente tenha visto isso, é preciso retomar, né? A gente está no momento que a gente precisa retomar muitas questões para entender o que está acontecendo. E aí eu acho que quando a gente vê o trabalho dos antropólogos, a gente também vê algum tipo de
manifestação mais específica. Quando você vê o da Slade, você vê uma coisa mais geral, né? Muito interessante, uma abstração muito lógica, que tem realmente muito sentido nas nossas vidas. Mas quando você vê o trabalho dos antropólogos, aí você vê aquela outra perspectiva mais específica, e eu acho que isso tudo vai se complementando na nossa visão sobre o consumo e ampliando os nossos horizontes sobre a temática, né? A partir desses diferentes autores. Então, é muito bacana mesmo poder ver, assim, né, em cada um dos encontros, essa discussão de diferentes teóricos para a gente poder ampliar essa nossa visão sobre o consumo. É isso. Absolutamente, Fernanda. Eu vejo tipo, vocês trazendo os autores, assim, apesar de não estar tão frequente no grupo, mas eu vejo você trazendo os autores, realmente, os antropólogos e tudo, e aí cada um vai delineando mais a sua pesquisa para onde está indo a sua pesquisa, né? Eu tenho a minha graduação, por exemplo, é comércio exterior, então eu tenho um pezinho na economia ali, sabe? Então, por isso que eu realmente me dou muito bem, assim, eu me posiciono realmente mais para esse lado econômico do consumo, esse lado econômico da comunicação, né? De como é que isso influencia realmente a questão material do negócio, né? Então, acho que realmente é para agregar, sabe? E eu acho que vale. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, compreender o capitalismo, compreender o neoliberalismo e como eles funcionam, sabe, vai realmente fazer a gente tomar decisões melhores. Então, acho que é importante para todo mundo, sabe, no fim das contas, a gente entender isso. Alguém falou aqui no grupo, até para melhorar, refletir sobre o nosso próprio consumo completamente, sabe? Tipo, deixar de consumir alguma coisa, deixar de consumir uma marca, ou passar a consumir determinados produtos, ou escolher diferentemente, sabe? Eu acho que isso realmente é culminar. Acho que nossas pesquisas culminam para ter uma aplicação prática, né? Na vida real da gente. Eu acho que entender o consumo serve para nós, primeiramente para nós, sabe? A gente estudar consumo, ela cumpre realmente um papel para nós antes de qualquer coisa. E só antes da Fernanda falar, nada, eu falei, tudo é comunismo agora, zero contra o comunismo, ando de botãozinho e tudo, tá, gente? Mas é só porque eles demonizam realmente o negócio, e se a gente vai estudar, a gente começa a compreender melhor realmente de onde é que vieram as ideias, a gente vê como está demonizado e totalmente deturpado a questão de uma coisa comum ao todo, de ser coletivo, de ser para todos, de ser para a comunidade também, sabe? Pode falar, Fernanda. Pois é, essa base, né? Essa base, ela é interessantíssima, a base do pensamento básico, de onde ele vem, porque ele é uma utopia, né? Que se transformou numa distopia em alguns lugares, que deturparam o sentido da coisa, do comum, que o Marx trouxe ali no começo, né? E aí depois ele foi, assim, ganhando essas perspectivas aí, que às vezes não tem relação exatamente com o pensamento do Marx. Mas aí, Tícia, você estava falando, e eu acho que é muito essa coisa da gente pensar o nosso consumo, pensar, refletir sobre esses desejos que são estimulados pela publicidade ou criados pela publicidade, pelo neoliberalismo, né? Por todo esse circuito cultural do que seria a indústria cultural e tudo mais. E também a gente acaba, como a gente vive numa sociedade, como a sociedade está muito agindo a partir dessas lógicas, a gente acaba, às vezes, né, para se comunicar, porque é como a Silvia falou, do consumo simbólico, para além da utilidade, ele serve para comunicar coisas, né? Então, às vezes, para a gente se comunicar, a gente usa esses signos, esses símbolos sociais, né, culturais, estrategicamente, para passar a mensagem que a gente precisa, por mais que a gente saiba que a gente está se inserindo nessa lógica nesse momento. Porque às vezes a gente não consegue fugir disso. Como, por exemplo, eu não sei se eu já comentei isso com a Marina, a questão da consultoria de imagem, né? Você trabalha em uma determinada empresa, como você quer que a sua imagem seja projetada? E aí é muito mais do que como você
de repente gostaria de ser, mas é como você tem que se projetar dentro da sociedade porque ela funciona nessas lógicas, né? E aí você vai ali, claro que tem a coisa de você tentar sair dessas regras, você tentar se desvencilhar disso e tentar conseguir, mas é muito difícil, porque como as pessoas estão nessa lógica, né? E você vive em sociedade, você acaba tendo que dialogar com essas questões, né? E aí teria que haver um ativismo ou um movimento mais, assim, um movimento coletivo que pudesse ressignificar algumas ideias, né, relacionadas ao consumo. Quem foi que levantou a mão? Não vi. Foi a Fernanda, mas ela baixou. Ah, sim. Não, pois é, eu tenho um trecho que eu, só pegando a fala da Fernanda aqui, o fim da fala da Fernanda, tem um trecho que eu falo num dos artigos sobre o moda e neoliberalismo, que eu relaciono os dois, que eu digo assim, afinal, no fim das contas, a gente tem mais pergunta do que resposta ainda para isso, de como fazer para ter uma moda mais sustentável, de como você escapa, de como você escapa de alguma forma desse mecanismo que a gente está inserido na vida, no mercado, né, e tudo. Mas só da gente realmente dar esse passo, de ter essa compreensão do que está sendo feito com a gente já está um passo além do que a gente estava, de quando a gente está completamente cego, alheio às manipulações, às artimanhas que o mercado se apropria, de como ele se apropria dos nossos desejos, de como ele se apropria da nossa humanidade, né? E, gente, eu adorei falar isso com vocês. Eu queria que vocês continuassem, mas como eu disse, eu vou pedir para a Marina e para a Fernanda, para a Silvia, né, conduzirem o resto da discussão, porque eu realmente vou ter que dar uma saída agora. Bom, e eu agradeço. E, bom, o branding está aí, se vocês ainda quiserem que eu traga o material do branding também, só que eu acho que ia ficar muito denso para falar disso e trazer essa discussão realmente dos eixos teóricos hoje. Sim, a gente marca numa próxima. Tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. O pessoal só comentando o que a Tice falou, que a Fernanda também estava comentando, sobre essa questão, acaba que gira muito sobre essa relação da educação mesmo de nós como consumidores, né? Falando aqui, a gente está citando a moda, mas vocês podem citar outras coisas também, que é porque como a gente estuda isso, a gente fala mais. Mas igual eu estava vendo outro dia, né? Quando a gente está estudando sobre sustentabilidade, a gente vê, por exemplo, já empresas fazendo pegando garrafa PET, por exemplo, para transformar em alguma peça de roupa. Mas, na verdade, existem outras pesquisas que mostram que isso pode ser até mais prejudicial do que pegar algo, né, no caso da garrafa PET, que é algo para reciclagem, e levar para a moda por conta dos microplásticos, que depois, quando no processo de lavagem, só resumidamente falando, né, no processo de lavagem, solta microplásticos, ou seja, algo que também foi pensado, né, inicialmente para ser uma solução ali, muitas vezes requer um estudo maior, de entender todos esses processos para que seja algo realmente efetivo que vai ali melhorar, né? Falando aqui do ponto de vista da sustentabilidade. Então, é uma discussão complexa, né? Quando a gente pensa nessa questão tanto do consumo e do que a Slade fala também, né? Desse consumo consciente, né? Que ela fala ou consciente, ou sustentável, ativista, né? Que tem vários nomes, mas desse fato em comum de entender o que a gente está consumindo ali. Eu acho que a Jordana... Você levantou a mão, Jordana? Não vi. Você queria falar alguma coisa? Pode falar. Ah, não? Ah, tá. Eu pensei que tivesse parecido aqui. Mas era isso que eu queria comentar. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o texto da Slade ou algo que remeteu para vocês sobre essa discussão? Por favor, não me deixem falando só. Agora que a Tice foi. Professora, também se você quiser comentar alguma coisa. Marina, a questão é que eu não eu tenho um livro da Slade, mas eu não li ainda, então assim, e não tive tempo realmente. Final de semestre é uma loucura. Puxado. Então, assim,
que eu posso falar é muito mais em cima do que você coloca sobre a questão da reciclagem, a questão da sustentabilidade, que é muito mais complexo do que você pegar um produto e, como você falou das garrafas PET, e transforma em roupa ou, sei lá, faz adaptações que a gente vê muito na internet. Você pode pegar, reaproveitar, fazendo vasinhos, fazendo não sei o quê. Então, assim, na verdade, não se cobra uma responsabilidade da própria organização do descarte do produto. Porque, pela lei, você tem que produzir, mas você tem que acompanhar todo o processo, inclusive o do descarte. E não é pensado isso. Muitas vezes são os próprios consumidores que tentam, de maneira, às vezes, equivocada, solucionar isso, né? E aí gera mais problema do que solução. Como é o caso que você está falando dos microplásticos, que já estão sendo encontrados em peixes, já estão encontrados em pessoas, em seres humanos. Então, assim, vai ser um problema muito sério para que a gente vai chegar uma hora que vai ter que resolver, né? E, enfim, sobre o texto dela, eu não posso realmente comentar nada. Comentando só essa questão voltando do consumo simbólico, né, que como a gente está sempre falando aqui, né, que é o nosso foco aqui. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Porque fez um barulho aqui. Comentando sobre o consumo simbólico. Tá bom, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Marina, sim. Oi. Tá. É porque fez um barulho aqui, aí eu pensei que tivesse caído a internet. Falando sobre o consumo simbólico, que foi esses capítulos, né, que a gente separou, que falava um pouco sobre isso também, que ela traz sobre isso, que é o que a gente está propondo esse semestre. A Tis falou, a gente até colocou outro capítulo também, né, do brand, mas a gente acabou vendo que essa que a Tis apresentou para a gente já era um pouco denso, né, por isso a gente acabou deixando só isso. Mas quando ela fala do brand hoje, né, que a gente vê que é algo tão atual, apesar de já as empresas já trabalharem isso há muito tempo, né, a gente fala muito mais hoje sobre isso, que é justamente, que é o que a Slade fala também, é de trazer esse valor cultural, né, esse consumo cultural, trazer esse consumo de experiências, que é o que a gente vem falando muito sobre isso. Então, ela traz esse ponto de mostrar essas mudanças no consumo, né, de como o consumo foi mudando, que foi o que a Tice também falou um pouco, né, trazendo essas teorias, e como hoje tem essa questão da experiência, o quanto isso é valorizado, isso é mostrado, mas que ao mesmo tempo que a gente não deve se esquecer de que essa experiência engloba outras coisas também, né? O consumo também das mercadorias em si, e de como quando a gente está pensando ali no objeto, a gente muitas vezes não consegue também separar, porque é essa questão do desejo também que fala, né, dessa questão do objeto em si, pela funcionalidade e do objeto por outro desejo ali, ou de algo particular, ou de algo que a gente até falou nos outros encontros, né, que hoje a gente vê tantas informações que são colocadas para a gente na internet, até, por exemplo, dando um exemplo aqui do que a Fernanda estuda também, né, da maternidade, acho que ela vai conseguir falar melhor que eu, às vezes é apresentado tantas coisas para as mães que às vezes elas nem sabem que tem aquela necessidade daquilo, mas é apresentado como aquilo precisa ser consumido, então isso também acaba se misturando bastante. E a Slade, ela não foca tanto nisso, né, mas ela também fala sobre isso como os outros autores que a gente apresentou, e que eu acho que é algo interessante que a gente está falando aqui desde o começo também, de refletir sobre isso e como isso pode ser aplicado nesses pequenos grupos, pensando no sentido da pesquisa, né, da gente, do que a gente vai escrever, como a gente pode pensar nesses consumos, nesse desejo, nessas mudanças que foram ocorrendo em relação ao consumo nesses grupos, e como isso também
dá para refletir bastante, trazer bastante coisa da pesquisa, e que a Slade traz muito essa contribuição, como a Tice falou, né, de uma forma didática. Então, isso também é algo que me chamou muita atenção no texto, né, da Slade, e pensando no consumo e pensando no ponto de vista da pesquisa, né, já que o consumo e o consumo simbólico, mesmo assim, eles já são muito abrangentes, né? Então, isso também eu achei interessante. Mas eu queria que vocês comentassem também. Se alguém mais quiser comentar, Jordana, a Célia, a Sheila, o Henri, a Judite, a Jéssica, não nos deixem falando só. Pode comentar, gente. Ou falar aqui no chat, se vocês não quiserem abrir o áudio, falar aqui no chat. Ah, antes de, enquanto eu espero, eu vou só mandar aqui a presença para não esquecer, tá? Porque eu já ia esquecendo de mandar. E só lembrando aqui, enquanto eu vou mandar a presença aqui para vocês vocês não esquecerem de assinar, porque a gente vai fazer o certificado a partir da assinatura da presença, certo? Alguém mais quer falar alguma coisa, contribuir? Porque senão eu acho que a gente vai encerrando. Célia, pode Maria, falar. eu só não ia perguntar se a gente vai ter algum recesso. Recesso acaba o nosso último encontro, acho que é dia 15 de dezembro, se eu não me engano. Mas acaba agora em dezembro. Dia 15 de dezembro é nosso último encontro. Aí depois só no próximo semestre que a gente volta. Ok. Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa, contribuir? Acho que ou está todo mundo muito cansado ou todo mundo está super satisfeito com a apresentação da Tice. Hoje todo mundo está mais calado. Não esquece de assinar. Pode falar, professora. Só ia falar para o pessoal não esquecer. Que eu já Não, pois enviei o o formulário. próximo encontro vai ser dia... Vai ser dia 24. Isso. Que a gente vai falar sobre o Miller. Então, e o outro seria dia 8. Que é a Fernanda que vai apresentar o trabalho dela. E o dia 15 seria aquele que a gente tinha combinado de quem quiser mostrar ou uma proposta, ou um artigo, seria algo mais aberto, né? Isso. Que a gente conversou, todo começo aqui do encontro, eu sempre lembro, né, para quem estiver escrevendo, né, uma pesquisa ou um artigo, que dia 15 a gente vai abrir para quem quiser apresentar, para a gente trocar essas experiências e orientações. Porque, como a professora mesmo falou, né, esse nosso grupo aqui, a gente quer que seja esse grupo, né, que a gente está aqui estudando, pesquisando, mas que a gente possa pegar tudo isso que a gente está aprendendo e discutindo aqui e transformar em pesquisas, né, para que a gente possa apresentar nos congressos também, colocar nos periódicos, que isso é importante também. Eu acho que está um silêncio mesmo. Tá. Acho que todo mundo ficou satisfeito. Pode falar, professora. Pois eu acho que então, nesse sentido, então já colocou todos os avisos, as pessoas estão sem dúvida. Aí a gente se encontra no próximo dia 24. 8, não é isso? Não, dia 24. 24, Isso. Dia 24 a gente se encontra. 24, né? E aí, o contexto do Daniel Miller, né? Isso. E quem vai apresentar? Eu, professor. Vou apresentar. Então, eu queria agradecer, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Vai ser vai ser uma explanação do livro todo ou apenas um capítulo do Daniel Miller?
Não vai ser o livro todo, não. Acho que acho que é o primeiro ou o segundo capítulo. Eu vou conferir e coloco no grupo. Mas é só É de um capítulo. daquele troço, trecos e coisas, né? Isso, esse mesmo. Ok. Ok. Então, gente, boa noite. Até o próximo, né? Obrigada, pessoal, pela presença. Até dia 24. Obrigada. Tchau, Boa noite, gente. Boa pessoal. Até noite. mais. Oi, tchau.